Graça e paz, amados. No texto da palavra de Deus, primeira carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordamo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que em vós, que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vocês converteram para Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, que abertura de carta linda! O apóstolo Paulo inicia essa carta à igreja de Tessalônica, que era uma cidade muito importante na época. Essa carta que Paulo escreve a essa igreja provavelmente tenha sido um dos registros mais antigos do Novo Testamento. Tessalônica, que hoje é chamado de Salônica, uma cidade grega, uma cidade às margens do mar Egeu, era muito próspera nos dias do apóstolo Paulo e populosa. E ali brotou também uma igreja poderosa, uma igreja que nós vemos aqui, a declaração de Paulo é um exemplo para nós. Baseado nesse exemplo de igreja, eu gostaria de compartilhar algumas verdades que o apóstolo Paulo descreve aqui, que são pertinentes e importantes para nós hoje. O apóstolo Paulo destaca, por exemplo, a fé operosa da igreja. Isso me faz pensar o texto do apóstolo Tiago, quando ele, escrevendo a sua carta no capítulo 2, versículo 18, ele vai nos lembrar da importância das obras que acompanham a fé. E no versículo 25 e 26, Tiago já vai afirmar categoricamente que a fé sem obras ela é morta, ou seja, ela não opera nada, ela não tem poder nenhum, é algo que não vale para nada. Os cristãos de Tessalônica são exemplo para nós, queridos, de uma fé operosa. Agora é interessante que essa fé ela era acompanhada de outras características que nós também podemos tomar como exemplo para nós. Além dessa fé operosa, ou seja, uma fé que produz atitudes, que é acompanhada de ações que trazem glória para o Senhor, Paulo vai dizer também que aquela igreja possuía um amor abnegado, ou seja, um amor altruísta, um amor que se preocupa com o próximo, é um amor que provoca desprendimento no coração da igreja. E ainda, acrescentando a essa fé operosa e o amor abnegado, Paulo vai dizer que aquela igreja tinha uma esperança firme, ou seja, eles estavam aguardando a volta de Jesus com muita firmeza. A gente pode pensar, irmãos, nessas três características da igreja como sendo três âncoras poderosas da vida do cristão. Fé operosa, um amor abnegado, esperança firme.
E a gente pode pensar nessas características que produzem o cristão verdadeiro como sendo uma atividade de fé, um caráter serviçal do amor e a fortaleza nos sofrimentos, nas dificuldades e a própria esperança da igreja firme, aguardando a volta de Jesus. Diante dessa qualidade da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja é um modelo para o mundo. Irmãos, o que o mundo mais precisa hoje é de modelo. Nós vivemos uma geração, um tempo em que a igreja tem sido mais influenciada pelo mundo do que influenciando o mundo. E aí eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu filho na fé, Tito, lá no versículo 7 do capítulo 2, ele vai dizer: torna-te padrão, ou seja, modelo de boas obras. Ser cristão autêntico é ser o modelo que as pessoas vão imitar e vão agradar a Deus. Essas atitudes falam mais alto, essas atitudes que nós produzimos no nosso dia, falam mais alto do que as nossas palavras. Devemos, queridos, lembrar que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. É isso que o escritor dos Hebreus nos lembra lá no capítulo 12, quando ele nos fala que estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que estão observando a gente. E nesse mundo que jaz no maligno, queridos, nesse mundo tenebroso, sem Deus, mais do que nunca se faz necessário que se levantem homens e mulheres comprometidos com Deus, que são um exemplo a serem copiados. Os modelos que o mundo oferece para a gente hoje são modelos corrompidos, distorcidos, são modelos morais, modelos de comportamento, que em nada tem a ver com o padrão da palavra de Deus. E a nossa postura deve ser de rejeição a esses padrões. É isso que mesmo o apóstolo Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos, capítulo 12. No versículo 2 ele vai nos dizer: não vos conformeis, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E finalmente, queridos, no versículo 9 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai lembrar que ele mesmo esteve na cidade acompanhado de seus amigos Silvano e Timóteo, e a presença deles ali não foi improdutiva, ou seja, influenciou aquela igreja, aqueles moradores daquela cidade. Isso nos faz lembrar uma afirmação que Jesus nos faz em Mateus 5, versículo 13, nos lembrando que nós somos o sal da terra. E ele vai mais além, dizendo que o sal precisa provocar mudança. Jesus vai dizer que o sal que deixar de salgar, ou seja, tornar-se insípido, não vale mais nada a não ser para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. E essa verdade, irmãos, ainda é presente nos dias de hoje. Mais do que nunca o mundo precisa de sal. Nós vivemos uma geração destemperada, uma geração que está apodrecendo, uma geração que está totalmente indo contrária aos padrões da palavra de Deus. E nós precisamos nos perguntar: qual tem sido a minha influência no mundo? Em que eu tenho feito a diferença no lugar onde eu estou plantado, seja na nossa igreja, seja na nossa comunidade, na nossa família? Nós precisamos entender que o nosso papel é influenciar. Assim como o apóstolo Paulo e seus parceiros influenciaram de tal maneira aquela comunidade que muitos deixaram a idolatria e se converteram ao Senhor, ou seja, mudaram de vida. Nós vivemos uma geração que precisa de mudança. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar à disposição de Deus para ser representante de Deus nessa geração. Estamos aguardando a volta de Jesus, queridos. O apóstolo Paulo termina esse versículo 10 nos lembrando isso. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, esperamos com firmeza essa vinda gloriosa de Jesus, mas enquanto isso não acontece, nesses dias tão difíceis, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ser modelo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e nos capacite a fazermos a diferença, a permanecermos firmes e sermos instrumentos em suas mãos para fazer a diferença nessa geração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.